Olá a todos, que a graça e a paz nosso Deus esteja no coração de cada um, amém? Porque esse é o desejo, porque esse é o desejo de nosso Senhor e Jesus Cristo, que habite no meio do seu coração, que você permita que Ele entre no seu coração. Jesus não vai entrar por força, Jesus vai entrar se eu e você permitir. Se eu e você deixar Ele entrar, Ele vai entrar. Ele não vai entrar por obrigação, porque ele deseja, mas eu e você tem que permitir. Eu estava refletindo um pouco o dia que na nossa caminhada cristã, bem antes de não servir a Deus, nós éramos rodeados de amigos, né? E depois a maioria some, a maioria desaparece, né? A gente toma a decisão de servir a Deus e muitos fica para trás. Fica para trás e poderia ser o contrário, né? De a gente avançar na obra do serviço, conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Nossos amigos era para estar junto conosco, mas muitas das vezes não é assim que acontece. Em alguns momentos ele não quer, ele nos abandona. A gente era assim, a gente ficava, né? Muitas vezes saía jogar uma bola. Muitas vezes ia beber ali, contava no mundão ia beber. Mas muitas das vezes os amigos somem, os amigos desaparecem. O que eu quero dizer, quando a gente está no mundão, tem várias pessoas ao nosso redor. Mas quando a gente está na presença de Deus, são poucos. São poucos que querem carregar a cruz. Agora sai da igreja, sai da presença de Deus para você ver. As coisas ficam pior. As coisas ficam pior e acontecem muitas coisas que o inimigo ele trabalha nisso aí. Quando a pessoa sai da presença de Deus, o inimigo ele trabalha. Que é para a pessoa não voltar mais para Deus. E o que eu quero dizer, meu irmão, é que o inimigo ele está investindo pesado para que muitos fiquem na ignorância. O diabo ele está trabalhando, meu irmão, para que muitos não conheçam a Jesus Cristo. O diabo ele está trabalhando para que muitos fique na escravidão do pecado. Muitos dizem, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, mas não basta só conhecer. Tem que carregar a cruz, tem de renunciar aos prazeres da carne, tem que renunciar aos prazeres deste mundo. Meu irmão, a amizade de Deus não está no mundo. O que tem as trevas com a luz? Nada. Não tem nada. Como é que a luz vai andar com as trevas? A luz não anda com as trevas, meu irmão. Não anda. Então eu e você tem que tomar uma decisão. Ou andar na luz ou andar nas trevas. Só existe um caminho. Só existe uma decisão. E essa decisão é você que tem de tomar. Está com Cristo ou está nas trevas. E quem está nas trevas é do inimigo. Quem está nas trevas já é do diabo, né? Então está na hora de tomar uma decisão, porque o inimigo ele desceu com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E os perdidos é como a areia do mar. Sabe por que é como a areia do mar? Porque muitos não querem servir a Jesus. Muitos querem ficar no mundão. Sabe por quê? Porque muitos estão olhando para mim, muitos estão olhando para pastores, e tem pastores que estão subindo no púlpito e no mundão está fazendo coisa errada. Tem muitos aí que é fluente na pregação, mas bate na mulher, trai a mulher. Muitos têm o prazer de filmar a mulher traindo ele e ambos traindo ambos e jogar nas redes sociais. Meu irmão, mas fazendo isso você vai estar envergonhando o evangelho. Está envergonhando o evangelho eterno, que é o evangelho de Deus. É muito triste olhar para o cenário de hoje e ver a situação que o Evangelho de Deus está, meu irmão. Mas fique tranquilo, porque no meio disso tudo há um povo fiel, há um povo verdadeiro. Há um povo fiel e há um povo verdadeiro a Deus. Há um povo aí que não pratica essas obras. Há um povo que Deus preserva.
Meu irmão, está na hora de tomar uma decisão e ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Está na hora de tomar uma decisão e renunciar aos prazeres da carne. O Evangelho é para as pessoas que querem servir a Jesus verdadeiramente. Tem pessoas que estão brincando, mas com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus, ele castiga e o castigo dele, eu e você, não vai suportar. E hoje eu tenho uma palavra, né? E essa palavra se conta lá em Mateus 27. A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Olha só, né? Do meio-dia até as 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha só, né? Jesus na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Chegou o momento da vida de Jesus que ele sentiu falta da presença do Pai. Porque Jesus tinha uma intimidade tão profunda com o Pai, que quando o Pai se afastou dele por alguns minutos, por algumas horas, Jesus sentiu falta da presença do Pai. Será que eu e você sente essa falta da presença do Pai? Será que eu estou falando para alguém nesse momento que sente falta da presença do Pai? Meu irmão, o Pai te chama. O Pai nesse momento está perto de você. Meu irmão, Jesus sentiu falta da presença do Pai. O Pai se afastou da presença de Jesus. E quando Deus se afastou, as trevas, meu irmão, tomou conta. Meu irmão, não deixe que a presença de Jesus se afaste da sua vida, porque as trevas tomam conta. Meu irmão, o pecado de toda a humanidade estava em Jesus. Jesus estava naquela cruz ali e a presença do Pai não pôde suportar o pecado tão grande que estava sobre Jesus. Meu irmão, o pecado estava sobre Jesus. Jesus carregou o meu e o seu pecado por amor a cada um de nós. Jesus não fez acepção, Jesus morreu por todos. Está na hora de eu e você sentir a falta da presença do Pai e clamar diariamente. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Olha quanta incredulidade, meu irmão, estava ali naquele momento. Jesus morreu por essas pessoas incrédulas. Muitos fariseus incrédulos estavam ali naquele momento ali, e muitos diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E o Salvador da vida dele estava ali naquela cruz, e ele estava falando: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Meu irmão, muitos naquela época acreditavam em reencarnação, que Elias ia vir salvá-lo. Eles acreditavam nisso. Por isso que eles falaram isso. Mas olha só quanta incredulidade naquele momento. Eles estavam cegos espirituais. É assim que o diabo faz hoje. Tem muitas pessoas cegas espirituais que não estão enxergando a verdade. Tem até muitos que carregam até a verdade, mas está cego espiritual também. Tem muitos que pregam fluentemente, mas está cego espiritual. E na sua fala não tem um alimento espiritual. Meu irmão, e muitos pregam fluentemente, mas o pregar dele é tão bonito que nos preenche por um momento. E por um momento e por um segundo nós sentimos um desejo tão profundo da busca pela água viva que é Jesus Cristo. E ainda ele fala mais, né? E Jesus clamou outra vez,
com grande voz, entregou o seu espírito. Pela segunda vez Jesus clama. E para essa segunda vez, Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormia ressuscitou. Olha só, né? Quando Jesus entregou o seu espírito, o véu do santuário se rasgou. O véu do santuário terrestre se rasgou, simbolizando que a presença de Deus não ia habitar mais no santuário terrestre. E hoje eu e você temos o livre-arbítrio de nos ajoelhar em casa e entrar na presença do Pai. Meu irmão, antigamente tinha ali o sacrifício dos animais. Hoje não tem mais, porque Jesus fez o maior sacrifício por mim e por você, né? E ainda houve um grande terremoto, abriram-se os sepulcros e os santos que dormiam em Cristo ressuscitou. Olha só, meu irmão, que grande alegria saber que estamos na perseverança que o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador vai vir nos buscar e que ainda morreu por mim e por você, e que tem pessoas que foram fiel a Deus, que se encontram no sepulcro. Quando Jesus vier, essas pessoas vão ressuscitar. Foi assim o que aconteceu com essas pessoas, meu irmão. A Bíblia não mente, a Bíblia relata. Meu irmão, está na hora de se entregar. Se você quer ressuscitar na segunda vinda de Jesus e quer entrar na santa cidade, assim como essas pessoas entraram, meu irmão, está na hora de ter uma entrega por completo. Está na hora de nos entregar. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só, apareceu a muitos, meu irmão. Muitos ficaram trêmulos, ou como essas pessoas estavam mortas e agora essas pessoas estão aqui, meu irmão. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, meu irmão. E essas pessoas entraram para testemunhar que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Jesus era o verdadeiro Cordeiro. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Olha só, né? O relato que a Bíblia nos deixa ainda teve testemunha, meu irmão. E eu e você vai ser testemunha disso. Quando Jesus voltar, meu irmão, nós vamos ser transformados. Se nós estivermos vivos, nós vamos ser transformados em abrir um piscar de olhos. Mas se nós estivermos mortos, nós vamos ser ressuscitados e transformados em abrir um piscar de olhos. Vai ser muito rápido, porque a glória de Jesus é tão poderosa. Se nós olharmos com um olhar humano, nós é fulminado, meu irmão. Meu irmão, e o centurião, ele ficou trêmulo. Ele ficou cheio de tremor, porque ele viu que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Olha só que palavra foi esse. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E eu espero que ele, esteja se arrependido. Meu irmão, essa é a minha e a sua história. O que é que você está esperando? Todos os relatos estão aí. Todas as profecias estão se cumprindo. Será que você vai ser como esse centurião? Quando as coisas acontecerem, você vai falar: verdadeiramente Jesus iria vir? Ou verdadeiramente os servos que pregaram estavam falando a verdade? Meu irmão, está na hora de se entregar. Está na hora de se entregar para quando Jesus vier, você também ser levado ao céu. Meu irmão, está na hora de se entregar. Que essa mensagem venha tocar profundamente na minha e na sua vida.
Porque se eu estou falando aqui é porque já fez sentido na minha vida. Se eu estou passando para você é porque Deus, Ele deseja que eu passe essa mensagem. Eu não posso só ler e ficar guardando para mim. Eu estou aqui passando por essa mensagem porque tem pessoas que, assim como esse centurião, não conhecia. E agora você passa a conhecer e está na hora de você fazer a entrega. Meu irmão, o verdadeiro cordeiro, ele já foi morto, que foi Jesus Cristo. E o maior sacrifício Jesus Cristo fez. Meu irmão, está na hora de se entregar. Amém? Compartilhe essa mensagem. Tem pessoas ao seu redor que precisa aprender sobre Jesus. Precisa conhecer a Jesus.